Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar sobre conflitos na escrita criativa, a importância e como criar conflitos na história. E esse assunto é brutal, sim, importância, porque chega a ser frustrante quando você lê um livro e tudo sai fácil demais, não é verdade? E é uma coisa que eu sempre pensei, por que incomoda quando tudo sai fácil demais? E a verdade é que nós, né, a nossa mente entende que o que é desafiador é mais merecido, sabe? Quanto mais desafiador, mais emocionante é. Então, a gente gosta de quando, por exemplo, no futebol, né, vai para os pênaltis, porque é um sinal de que está acirrada a disputa, sabe? E quando é difícil também criar, é muito delicado criar conflito, porque às vezes também não convence você só botar um personagem que ele tem muito poder e ele é derrotado de uma forma que não satisfaz também. Então, é uma questão assim, que é 8 ou 80 também. E é importante a gente compreender a importância do conflito para usar da melhor maneira possível. E para falar disso, eu vou falar de dois livros que são bem diferentes, mas justamente para a gente entender como que esse assunto é universal e como é importante para qualquer escritor de qualquer país, de qualquer idade, né? Então, os dois livros que eu vou usar aqui como exemplo, eu memorei, os dois livros que eu vou usar aqui como exemplo são Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes, e Juca Pirama, Marcado para Morrer, de Enéas Tavares. São livros, obviamente, muito diferentes, e é por isso que eu vou usar os dois como exemplo aqui nesse vídeo. Enfim, o que é conflito, então? Conflito é uma disputa entre forças. Ou é uma disputa direta, né? Um personagem precisa derrotar o outro de alguma forma, ou uma disputa até mesmo indireta. Se, por exemplo, tiver dois personagens que são aliados, mas têm um objetivo e só um deles pode vencer, isso dá uma ideia diferente, um ritmo para a história diferente, mas ainda assim é um conflito que está presente de alguma forma. E a importância é isso, como eu já falei, do leitor sentir que a vitória foi merecida, sabe? Que dá realmente uma emoção, dá realmente um merecimento para a história. Então, é importante, quando você for criar essa história, pensar quais conflitos vão estar presentes, né? Como que esses conflitos vão se manifestar. E um ponto muito importante é o propósito. Um conflito sem propósito não é um conflito interessante. É um conflito, no mínimo, assim, menos interessante. Pode ser válido você dar uma abordagem do tipo, olha, problemas acontecem, sabe? Acidentes acontecem, obstáculos surgem. Pode ser válido, assim, uma abordagem até um tanto niilista, né? De que a vida funciona independente da nossa história, sabe? Mas tenha certeza que os leitores vão se pegar aos conflitos que têm algum propósito. Eu, Bernardo, digo por mim mesmo, quando eu escrevo, eu gosto de cena de ação, né? E eu já me peguei já. Depois eu compreendi isso. Eu pensei na cena de ação e eu fiquei, cara, mais uma cena de ação, sabe? Lá vou eu fazer mais uma cena de ação. Que repetitivo, que enjoativo. Então eu falei, quer saber? Vou fazer diferente. Não vai ter cena de ação nesse momento. Então, assim, eu fiz de forma intuitiva, né? Achei repetitivo, não fiz. Mas o ponto que eu vi foi esse. Eu gosto de cena de ação, mas eu não posso nem botar um monte de cena de ação sem propósito. Que isso perde a importância, perde o efeito, sabe? E o leitor pode enjoar. Mesma coisa, assim, de outra forma, tá? Muita gente pode acabar também se incomodando. Por que, por exemplo, o Tolkien escreve tantas cenas de andanças? E no caso do Tolkien, o propósito dele é apresentar a Terra-média. Então, se você não tem tanto gosto por world building, né, só os hobbits andando para um lado para o outro, você pode enjoar, pode cansar. Mas quando você entende que o Tolkien tem um propósito nisso, por isso eu estou citando ele aqui, o propósito é apresentar a Terra-média. Então, assim, eu não acho que tudo 100% tem que ter propósito, tá? Não é toda página que tem que ter um propósito, tá? Mas quando você vai usar uma ferramenta, muitas vezes, no meu caso, cena de batalha, no caso do Tolkien,
andanças, é importante que essas cenas venham com um propósito também. Então eu vou falar aqui os tipos de conflitos que existem na narrativa, e são 2 tipos de conflito e 3 formas de usar ele na sua escrita. O primeiro tipo de conflito, que eu acho que é o mais óbvio, é conflitos externos, né? Que é isso, você precisar superar um desafio do mundo, um desafio de outro personagem, sabe? Então, no caso do Don Quixote de La Mancha, o Don Quixote, ele é esse cavaleiro andante num mundo em que não existem mais cavaleiros andantes, sabe? Que se aqueles um dia existiram, sabe? Então, ele está em conflito com o mundo o tempo todo, porque o mundo não é um mundo que abriga cavaleiros andantes, simples assim, né? Então, o que o Miguel de Cervantes explorou foi isso, né? Esses vários conflitos do Don Quixote, né? Com esse mundo que ele idealiza, mas não é o que ele acredita, né? Então tem esse eterno combate entre os sonhos e a realidade, né? No caso do Miguel de Cervantes. Então, nesse caso aqui, esse mundo tão cru, né? Tão realista e pessimista, e tão real, né? É um conflito, gera conflitos para o sonhador Don Quixote de La Mancha. Enquanto que no Juca-Pirama, os conflitos externos é a sociedade, é a maçonaria, que o Enéas apresentou aqui, por exemplo, né? São os mistérios a serem desvendados, o desaparecimento que o Juca-Pirama se propõe a resolver. São coisas que, sim, que aconteceram... O conflito externo são coisas que acontecem além do personagem. São coisas que ele vai encontrar no caminho dele, que não são... não foi ele que criou, não foi ele que fez acontecer, mas ele precisa lidar de alguma forma. Então todo esse cenário, os criminosos também de São Paulo, que o Enéas mostra nesse livro aqui, são exemplos de conflito externos. E o segundo conflito, como você pode imaginar, é o conflito interno, que é esse conflito do personagem consigo mesmo. No caso, eu diria que o maior conflito do Don Quixote é o próprio Don Quixote. Ele é o cara que inventa de sair num cavalo, numa armadura, numa lança, e inventa de defender ideais que são totalmente sonhadores, para não dizer irrealistas, né? Então, o Don Quixote, ele é também a maior fonte de conflitos, assim, mais do que todas nesse livro. Então é importante a gente ler e pensar nisso. Quando que a gente está lendo o Don Quixote contra ele mesmo, o tempo todo, praticamente, e quando que é o Don Quixote contra o mundo, né? Então, quando a gente tem também as cenas do Don Quixote chegando num castelo e exigindo encontrar aquele lord local, né? E as pessoas ficam meio tipo, o que está acontecendo aqui? Né? Quem é esse cara? Né? Nesse caso, é um momento de um conflito que, assim, nesse caso aqui, eu acho que muitas vezes, isso é interessante, os conflitos estão mesclados. Os conflitos internos e externos se misturam nesse caso aqui do Don Quixote de La Mancha. Mas, geralmente, eles partem do conflito interno e geram um conflito externo. Então, é nítido ver os dois extremos, mas o Miguel de Cervantes bota ali vários tons de cinza entre as duas coisas. E, no caso, os conflitos externos, os conflitos internos do Juca-Pirama é o passado do Juca. E ele é um cara que ele é caucasiano e indígena. Ele tem origens que talvez ele conheça, talvez ele não conheça, mas que ele de fato não abandonou de alguma forma ou foi obrigado a abandonar, né? E ele fala sobre magia ao longo do livro. Então ele é um cara que teve contato com magia. Se isso é algo abstrato ou algo substancial, né, tem que ler para descobrir. Mas ele é um cara que por algum motivo ele perdeu as raízes dele. Ele perdeu as origens dele. E isso gera conflitos da história, conflitos internos. Quando o Juca questiona o passado, quando ele questiona o que ele sabe que ele aprendeu, quando ele questiona... Enfim, quando ele se questiona, é esse momento de conflitos internos. Eu também diria que rolam conflitos internos em relação a também um certo idealismo do Juca-Pirama. Ele é um cara que ele é muito bom ao ponto de às vezes ser ingênuo. Ele quer ajudar todo mundo, né? Ele tem esse calcanhar de Aquiles dele, que é querer ajudar as crianças, ajudar
as mulheres, os idosos e os pobres e todo mundo, né? E isso, percebe, isso acaba sendo um conflito interno para ele, porque é muito complicado você também ajudar os outros o tempo todo, e você pode gerar problemas para si mesmo e também para os outros, por querer ajudar demais, sabe? Então isso tem, e esse é o ponto que é o conflito interno e externo dialogando, né? Quando o Juca quer ajudar todo mundo sem pensar 2 vezes. Os conflitos são puramente internos, é essa relação do Juca Pirama com as origens dele e também com o conhecimento que ele tem e ele se desconectou de alguma forma. Então, esses são os 2 tipos de conflitos principais, externos e internos. Como que o escritor pode explorar esses conflitos na escrita criativa? O primeiro ponto é conflitos através de objetivos. Os seus personagens vão ter objetivos e vão ter obstáculos nesse caminho. Entendeu? Então, quais são os obstáculos que impedem esse personagem de alcançar o que ele procura? Né? No caso, Juca Pirama, ele quer desvendar um mistério. Né? Tem uma pessoa desaparecida, talvez morta, né? E ele quer saber o que aconteceu, quem deu sumiço nessa pessoa, para onde foi, como que sumiu, né? E todos esses mistérios. Esse aqui é o plot principal desse livro, é a premissa. Tem bem mais além disso, mas esse é um bom exemplo assim, de que é o objetivo final, que ele tem que descobrir, né? E aí você vai encontrando personagens, vai encontrando cenários, vai encontrando o próprio enredo que vai se desenrolando, né? Tem um momento, por exemplo, que tem uma tentativa de assassinato, tem algumas tentativas de assassinato nesse livro aqui, né? Mas percebe, essas tentativas de assassinato acontecem porque o Juca Pirama está procurando esse objetivo. Então ele faz inimigos nesse caminho e paga esse preço por fazer inimigos que veem ele como intrometido que não tem que se meter onde não foi chamado, não é verdade? Então esses são os objetivos, os conflitos através dos objetivos. No caso do Don Quixote, como eu falei, isso aqui é bem mais abstrato, né? Assim, eu diria assim, mais subjetivo até, né? Que o objetivo do Don Quixote é ser um cavaleiro e trazer a era da cavalaria de volta, né? Então esse que é o objetivo dele. Então, conforme ele busca esse objetivo, ele encontra obstáculos no caminho. Então, quando ele quer, por exemplo, né, a cena que está aqui representada, muito famosa, quando ele tem como objetivo derrotar bis gigantes, né, o obstáculo é, no caso, um moinho de vento, né? Ele vai, né, é um momento de choque bem interessante de narrativa, né, que é um choque muito grande entre os obstáculos, né, os conflitos internos e externos, né, é bem nítido isso. Então, o Don Quixote está assim, em uma série de desventuras que vão ali migrando, às vezes de modo subjetivo, às vezes de modo bem impactante, né, entre os conflitos internos e externos dele. Segunda forma é conflitos através de comportamento / visão de mundo. Quando que... E isso que é importante, né? O comportamento dos personagens gera conflitos, principalmente comportamentos que geram atrito, né? E visões de mundo que geram conflitos. Então, é muito importante se pensar... eu diria que é importante que todos os personagens gerem atrito ou conflito. Eu não gosto tanto de histórias que tem um grupo que é estilo os Power Rangers clássicos, né? Eu lembro um dia que estava minha mãe vendo Power Ranger com meu afilhado. Era uma temporada que a gente tinha assistido já, né? O SPD. E tá ali os Power Rangers discutindo uns com os outros, né? E eles estão ali brigando e estão no impasse, sabe? E minha mãe, ela comentou: nossa, eles brigam entre eles, né? Antigamente não era assim, não. Quando você assistia, eles não brigavam entre eles, né? Então tinha ali uma abordagem, quando eu era criança, né? Quando eu era criança, de um Power Ranger bem mais unidos, né? Bem mais amiguinhos, um preto no branco, né? E as gerações seguintes, né? Na época do meu afilhado,
já, né, uns 10, 15, não, mais, uns 20 anos depois, já tem atritos entre o elenco. Então, é importante você pensar nisso. Para cada personagem, é importante ter ao menos um atrito. Ninguém vive sem atrito. Todos nós temos atritos com amigos, com família, com pessoa amada. Se você tem na sua história zero atrito, essa história fica inverossímil. Tá? Não é nem irreal, fica inverossímil. Por mais que seja uma história de fantasia, de sci-fi, de horror, o que seja. Né? É inverossímil que não tenha, no mínimo, um atrito ao longo da história entre os personagens. Não precisa também botar atrito o tempo todo, né? Mas acho que é importante definir isso. Quem vai ter assim, um atrito específico ao longo da história, quem vai ter atrito o tempo todo, né? E quem vai ter conflito. Quem assim, tem a visão que é tão disparate que vai ter colisão de maneira até um tanto óbvia. Eu diria que esse tipo de conflito entre comportamento e visão de mundo é bem nítido do Don Quixote com o Don Quixote e o Sancho Panza, né? Eles têm essa relação ali do Don Quixote ser o sonhador e o Sancho Panza ser o escudeiro, né? E ser também o pé no chão, né? Ele é o cara que mantém o pé no chão, que não enxerga as ilusões e acaba tentando, né? Ele salva muito o Don Quixote, mas ele também tem... Ele é que fala, tipo, não, cara, você tá viajando, né? Alô, mundo, alô, terra, né? Mas esse atrito entre o sonho e a realidade se manifesta o tempo todo através do Don Quixote e do Sancho Panza. E aqui, no caso, eu diria que o principal conflito, né, do Juca assim, é bem nítido, né? Que há, sim, uma figura, né, de antagonismo bem nítida, né, que é a coisa da maçonaria, né, e é bem oposto, né, porque você vê o Juca Pirama, ele é o cara que vem do povo, né, e tem os maçons, que são homens de gala, né, homens que são todos a alta classe da sociedade, por exemplo, né, então, assim, é um conflito quando você vê o que está acontecendo, você vê que é bem inevitável, né? Quando o Juca Pirama, ele acompanha a Cassandra, né? Cassandra Gouveia, ele acompanha ela na loja de maçons, né? Que o pai dela fazia parte, você vê que vai dar errado, vai dar treta, né? Você quer ver como que vai dar treta, mas é treta, assim, anunciada, né? Então, assim, um conflito que é bem nítido, né? Que, assim, é polar a coisa, né? Um de um lado, outro do outro. E os dois são opostos em tudo. O Juca Pirama e esses antagonistas da maçonaria que o Enes apresenta aqui. Também tem alguns conflitos assim diferentes entre o Juca Pirama e a Cassandra, entre o Juca Pirama e a Cecília, que é a irmã mais nova da Cassandra, mas aí vai bem mais subjetivo, são mais, ao longo da história, são mais atritos do que realmente conflitos, né? Mas, enfim, também é interessante ter as duas opções, atrito e conflito. Conflito é quando é realmente uma colisão, né? Atrito é quando dá, assim, pequenos conflitos menores na narrativa. Por fim, conflitos através do cenário, né? Quando o mundo que você cria, ele gera conflitos para os personagens. Pode ser através de um cenário perigoso, né? Uma floresta perigosa, pode ser porque de algum tipo de... Eu diria, né, citando aqui rapidamente o Senhor dos Anéis, quando os hobbits saem do condado, eles passam pela Floresta Velha, né? Ela é um obstáculo no caminho deles. Isso gera ali um conflito deles contra o mundo, que o mundo é hostil a eles. Eu também diria que a relação entre o Gimli e o Legolas é uma relação de atrito, né? Eles não lutam entre si, mas eles têm atrito constante, e é também por causa do cenário, né? Eles têm essa implicância um com o outro, porque elfos e anões já têm essa rivalidade a longo prazo, ok? Então, como eu falei ao longo do vídeo, né, o conflito do cenário do Don Quixote de La Mancha é esse mundo real, esse que é curioso, né? Enquanto a fantasia trata de mundos fantásticos, obviamente, né? Mas geralmente tem, assim, aqueles personagens que tem muitos personagens que eles não são fantásticos por excelência. É um guerreiro mais simples, uma espada de aço, né, um escudo ali de madeira ou aço talvez, né, mas que enfrenta
um mundo fantástico. Aqui é o contrário, né? A gente tem... Eu acho que é isso que me encanta no Don Quixote, é que ele faz o oposto. É um herói que vive no mundo da lua, vive no mundo da fantasia, dentro do cérebro dele, e que encara o tempo todo esse mundo real, né? Então, é assim que o mundo real se mostra um obstáculo para o sonhador, no caso do Don Quixote de la Mancha. É bem interessante analisar como que o Cervantes criou isso. E, no caso, o cenário do Juca Pirama é o São Paulo. Né? É interessante ver assim, esses conflitos que geram por conta da pobreza, das diferenças sociais, né, dos disparates sociais, né, da miséria, né. Então ele pega assim, e ele pega várias camadas de conflito, né, do cenário, porque vão ter os criminosos assim mais patifes mesmo, vão ter os chefões da cidade, né, de terno e gravata, né, esses vilões assim de colarinho, né, requintados, né? E tem todo o cenário steampunk que o Ness cria, e sugere assim, alguns elementos mágicos na história também, né? Então, no caso, por exemplo, quando o Juca Pirama ele chega num lugar que ele não devia entrar e ele encontra um autômato, né? Uma espécie de robô, né? Aquilo pode ser um obstáculo pro Juca Pirama, sabe? Como que ele lida com isso? Então, e como é que ele tem também fatos que, no caso, né, o fato de que também tanta gente tem acesso a esse recurso steampunk, né, você vê dirigíveis o tempo todo no céu, né, e o Júpiter ele não tem nada disso. Né, então isso também gera esse contraste entre ele e o mundo que ele vive também. Né. Então, como eu falei, tem os conflitos e tem os atritos. Então é importante a gente ver como que eles dialogam entre si. Enfim, falei muito. Vamos lá. Recapitulando para encerrar. Conflito é disputa entre forças. E é importante que, ao menos assim, os principais conflitos da sua história tenham propósito. Tudo bem ter conflitos sem propósito, mas os principais, os mais importantes, o ideal é que eles venham juntos de propósito. Os dois principais tipos de conflitos são conflito externo e interno, né? E você pode abordar conflitos através de objetivos dos personagens, né? De todos eles, dos que são aliados, os que são rivais, os que são inimigos jurados, né? Conflitos através de comportamento e de visões de mundo que acabam entrando ali em colisão ou em atrito, né? E também conflitos através do cenário, quando o próprio mundo que você criou oferece obstáculos no caminho dos seus personagens. Então, pense em como criar conflitos tanto internos e externos e apresentar eles em todas as partes da sua narrativa, que é isso que dá esse calor, né? O calor do combate é o que é o combustível que entra em ignição, que mantém um bom ritmo, né? Que mantém o leitor interessado e atento na sua história. Por hoje é isso. Se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Comenta aqui embaixo um livro que não teve conflito. Né? Mas aqui o contrário. Né? Um livro que você leu e achou que foi fácil demais, sentiu falta de ter ali um conflito, sentiu falta de ter ali um obstáculo, um desafio a ser superado. Né? E como isso te desanimou. Eu sinto, eu posso receber uma chuva de hater por isso, mas eu sinto que ao longo da história, da narrativa do Tolkien, às vezes demora para aparecer conflito, né? Então, às vezes aparece ali o Cavaleiro Negro, Nazgûl, que dá ali um suspense, dá ali um temor, né? Tem a Floresta Velha, como eu falei, né? Mas os pontos que eu sinto, né? Os capítulos que eu sinto que o Tolkien ele acaba me perdendo assim, um pouquinho, é quando ele é mais quando ele é repetitivo, né? E talvez essa repetição dele poderia ser incrementada com o conflito, por exemplo. Então ele é um cara que tem... Não estou falando que o Tolkien não tem conflitos, né? Mas essa narrativa dele arrastada, às vezes é por conta dele não estar ali... Ele dá muito foco assim, no world building, né? E pouco no conflito da trama. Esse é o ponto que eu acho que ele se desequilibra. Eu acho que ele foca muito no world building e acaba deixando de lado um pouquinho o conflito. Sabe? Acho que isso é um ponto que eu acho interessante. Então eu acho que ficaria melhor se tivesse mais conflito ao longo, né, do Senhor dos Anéis. Poderia ser uma solução assim, para essa história que é um pouco mais
quer dizer, pouco não, é bastante arrastado aqui entre nós. Né? Mas aqui embaixo, um livro que você sente que poderia ter mais conflito, ou que você acha que não tinha conflito nenhum e isso fez falta. E, lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, é vídeo de mercado editorial e diretiva quase todo vídeo, quase todo dia, né? Então, até o próximo vídeo e em se vai pelo multiverso. Valeu!